Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Boa tarde, boa noite ou bom dia, seja lá qual a hora que você vai assistir esse vídeo. A gente sabe muito bem que para os nossos dias atuais, o que nós mais precisamos é de saúde espiritual e mental, né? A gente precisa se fortalecer no Senhor. A gente se sente um pouco cansado, um pouco abatido, um pouco cabisbaixo, e a gente entende que o que a gente precisa é buscar a Deus, mas muitas vezes nos falta força. E sem delongas, eu quero aqui deixar uma palavra de ânimo ao teu coração, para a tua vida, tá? E quero também te desejar, assim, que você venha se fortalecer no Senhor e ser uma atalaia, uma bênção na mão de Deus, com fortalecimento da palavra, tá? Primeiro, a gente se desgasta, a gente se sente cansado, se sente abatido. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, nos fala a poderosa palavra do Senhor. O 30, 31 diz que o jovem se cansa, o mancebo se fatiga, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? E correrão e não se fatigarão, e receberão asas como de águia. Então, como também existe aquele tempo de desânimo que a Bíblia vai nos revelar, que o próprio Josué ele estava ali cabisbaixo, abatido, sem saber o que fazer, e quando Deus se revela para ele, tá? Ou seja, Deus ele se revela para ele e diz assim: olha, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Eu já não te disse que tenha bom ânimo? Não é verdade? Então, lá no capítulo 1, versículo 7, né? E também a palavra de Deus, irmão, ela é para nós alimento, tá? Ela é alimento para cada um de nós. E o que a gente precisa entender é o seguinte, é que ela nos fortalece todos os dias. Como diz a palavra em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tá? E também o que é para nós a palavra de Deus? É alegria, tá? A gente precisa entender o que foi que Neemias sentiu no seu coração, o desejo de reerguer os muros, projetos, depois de saber da queda de Jerusalém, de saber de tantas coisas que o povo estava passando, da destruição. Ele sentiu a alegria, o desejo de ir buscar, né, orientação e de fazer a vontade do Eterno, a vontade de Deus para reerguer os muros. Ou seja, ele ocupou a sua mente para buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para interagir entre os seus irmãos e fazer a vontade de Deus. Ou seja, Neemias ele sentiu alegria em fazer a obra do Senhor. O que é que a palavra de Deus nos diz? A alegria é um fruto, tá? A alegria é um dos frutos do Espírito, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? É por isso que devemos servir ao Senhor com alegria. Por isso que devemos servir ao Senhor com alegria. A palavra de Deus também manda a gente guardar o nosso coração, como diz em Salmo capítulo 31, versículo 24. Tá? Alimente seu coração com coisas boas e se resguarde de coisas ruins. Como fala também no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procede
as fontes da vida. Não é verdade? Peça força a Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus sempre nos dá força, por isso devemos lutar segundo as tuas forças. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tá? E a gente precisa entender também algo. Busque ajuda quando você precisar. Não seja aquele homem, aquela mulher de coração duro, de coração dobre, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa e ninguém vai entender qual é o tipo de fraqueza que você vai passar ou está passando, se você não tem coragem de se abrir com as pessoas. Ou seja, é muito fácil dizer, não confie no homem, né? Mas quem vai te ajudar? Deus ele vai descer diretamente dos céus para te ajudar? Se Deus deixou o próprio ser humano para ser instrumento de Deus para ajudar uns aos outros, né? Por isso que existem médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras e muitas outras coisas. Então, quando você precisar de ajuda, busque refúgio, busque socorro, busque em alguém também. Né? Deus ajuda, mas também Deus ele usa as pessoas aqui na terra, certo? Porque isso também faz parte, certo? Às vezes precisamos pedir socorro a alguém nas horas difíceis, tá? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 11. A Bíblia vai dizer também em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, tá? É importante a gente reconhecer as nossas fraquezas. Quantas pessoas se acham bonzão, né? Irmão. É por isso que tem muita gente caindo aí nesse negócio de querer ser demais, de querer ser poderoso, de querer, né? Achando que não precisa da ajuda de ninguém. Então a Bíblia vai dizer, olha, que a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas. Veja lá o apóstolo Paulo, quando ele estava orando, ele disse, Senhor, desvia esse espírito ruim, esse mensageiro de Satanás, né, para que saia do meu caminho. Ele, não, a minha graça te basta. Era um espinho na carne que ele carregava. Né? Então, quer dizer que cada um de nós temos uma fraqueza. Né? Quando reconhecemos as fraquezas, né, as nossas fraquezas, nós evitamos nos expor e buscamos força para superar as dificuldades. Prepare-se para a batalha. Né? As armaduras de Deus precisa estar sobre nossas vidas, nos capacitando para as batalhas. No livro de Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 17, vai falar sobre as armaduras de Deus, que é justamente o que nós precisamos todos os dias, tá bom? E conclusão, a gente precisa se fortalecer no Senhor. O fortalecimento é tudo. No livro de Filipenses capítulo 4, versículo 13, vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Isso quando a gente reconhece que temos fraquezas. Quando a gente reconhece, lógico que Deus ele vai nos ajudar e vai nos dar fortalecimento espiritual. Shalom.